Imagine por um instante que a realidade que você percebe ao seu redor não é um reflexo fiel do mundo, mas sim o produto de um intricado filtro invisível, um seletor silencioso que atua dentro da sua própria mente. Esse seletor não é consciente, ele não solicita permissão nem explica seus critérios, ele simplesmente decide, de forma quase automática, quais informações, experiências e estímulos terão acesso à sua atenção e quais serão descartados como irrelevantes. Pesquisas em neurociência mostram que esse mecanismo está profundamente enraizado nos processos de atenção, memória e percepção, funcionando como uma espécie de curadoria mental, moldando a forma como interpretamos eventos e, consequentemente, como reagimos a eles. Essa estrutura interna cria o que muitos estudiosos chamam de mente bifurcada, uma divisão entre aquilo que percebemos conscientemente e aquilo que permanece oculto, mas que exerce influência silenciosa sobre cada decisão que tomamos, desde escolhas triviais até mudanças significativas de vida. Estudos contemporâneos em psicologia cognitiva revelam que nossa atenção é limitada e seletiva, e que o cérebro desenvolveu mecanismos de filtragem para lidar com a sobrecarga de informações. Esse filtro invisível atua em níveis múltiplos, ele prioriza estímulos que se alinham com nossas crenças, experiências anteriores e expectativas, enquanto ignora aqueles que podem gerar conflito ou exigem processamento adicional. O fenômeno da atenção seletiva, amplamente documentado por pesquisadores como Daniel Kahneman e Michael Posner, demonstra que nossa percepção consciente é apenas uma fração do que realmente ocorre em nosso cérebro. Essa fração escolhida pelo seletor invisível molda diretamente a nossa realidade subjetiva, fazendo com que dois indivíduos observem o mesmo evento, mas o interpretem de maneiras completamente diferentes. É como se cada mente operasse em sua própria versão da realidade, cuidadosamente filtrada, organizada e, em muitos casos, distorcida de acordo com padrões internos que não temos plena consciência de controlar. A neurociência moderna explica que essa bifurcação da mente está associada a processos automáticos e inconscientes em regiões como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O córtex pré-frontal avalia, decide e direciona a atenção de acordo com prioridades internas, enquanto o sistema límbico, responsável por emoções e memórias, influencia essas escolhas de forma sutil, mas poderosa. Pesquisas em neuroplasticidade indicam que esses padrões de seleção não são fixos. Eles podem ser moldados por experiências, hábitos e práticas de atenção plena, mas permanecem em grande parte invisíveis ao observador interno. Essa constatação desafia a ideia de que somos totalmente livres em nossas escolhas. Muitos dos julgamentos e decisões que acreditamos serem conscientes são, na verdade, guiados por esse seletor invisível que atua como uma espécie de editor interno, aprovando ou rejeitando informações antes mesmo que tenhamos a percepção de que elas existem. O impacto desse funcionamento é profundo na vida cotidiana. Nossa mente bifurcada não apenas molda o que percebemos, mas também cria padrões de comportamento repetitivos e previsíveis. Pesquisas em psicologia comportamental e estudos sobre hábitos mostram que grande parte de nossas ações diárias é governada por processos automáticos, que operam fora da consciência. Esse seletor invisível, ao favorecer certas percepções e ignorar outras, estabelece ciclos de reforço que podem tanto limitar quanto expandir nossas possibilidades de experiência. Quando ignoramos essa dinâmica, nos tornamos prisioneiros de padrões inconscientes, reagindo ao mundo com base em informações parciais e filtradas. Mas quando começamos a compreender seu funcionamento, abrimos a possibilidade de reorientar nossa atenção, redefinir prioridades internas e, assim, influenciar a maneira como a realidade se manifesta em nossa vida. Além disso, a ciência da percepção alerta para outro aspecto fascinante. O cérebro não apenas filtra informações, mas as interpreta e preenche lacunas com base em expectativas pré-existentes. Isso significa que nossas experiências não são apenas limitadas pelo que percebemos, mas também moldadas por histórias internas que muitas vezes nem percebemos que contamos a nós mesmos. Pesquisadores como David Yaglema, em seus estudos sobre percepção e consciência, mostram que a realidade subjetiva é construída em grande parte pelo cérebro, que atua como um contador de histórias invisível, selecionando detalhes que reforçam narrativas pessoais e omitindo aquilo que não se encaixa. É nesse ponto que a mente bifurcada se revela como um arquiteto silencioso de nossa experiência. O seletor invisível decide o que entra na nossa consciência, o que é lembrado e o que é esquecido, criando uma realidade personalizada que parece concreta, mas que é, na verdade, moldada por filtros internos que raramente questionamos. Esse entendimento nos leva a uma reflexão poderosa. A realidade que vivenciamos é, em grande medida, um reflexo da mente que a percebe. A mente bifurcada funciona como um prisma interno,
fragmentando a experiência e reorganizando informações de acordo com regras invisíveis. O que enxergamos, sentimos e lembramos é apenas a ponta visível desse complexo sistema de filtragem, enquanto uma infinidade de dados permanece oculta, influenciando decisões, emoções e ações. Ao reconhecer o seletor invisível, começamos a perceber que temos mais poder do que imaginamos para interferir nesse processo, não eliminá-lo, mas moldá-lo de forma consciente. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para romper ciclos automáticos, expandir a percepção e assumir um papel ativo na construção de uma realidade que, até então, parecia inteiramente fora de nosso controle. Aprofundando-se nesse conceito, a literatura científica também aponta para a existência de vieses cognitivos que atuam em conjunto com esse seletor invisível, reforçando padrões de percepção e decisão. O viés de confirmação, por exemplo, faz com que busquemos informações que validem crenças pré-existentes, enquanto ignoramos dados que possam desafiá-las. Estudos em neurociência comportamental indicam que esses mecanismos automáticos surgem como estratégias evolutivas, otimizando a sobrevivência ao reduzir a complexidade do ambiente percebido. No entanto, em contextos modernos, essas mesmas estratégias podem limitar a consciência, mantendo a mente presa em realidades restritas e autoimpostas. Reconhecer a existência desses filtros internos é essencial para iniciar um processo de autoconhecimento profundo, permitindo que se torne possível questionar escolhas, reinterpretar experiências e expandir a percepção de possibilidades, transformando a mente bifurcada em um aliado consciente na construção da realidade desejada. Ao mergulharmos mais fundo na compreensão da mente bifurcada, percebemos que o seletor invisível não age de forma aleatória, mas segue padrões intricados moldados por experiências, emoções e condicionamentos sociais. Cada memória armazenada, cada traço de personalidade e cada emoção vivida contribuem para configurar a maneira como o cérebro decide o que deve entrar na consciência e o que deve ser descartado. Pesquisas em neurociência e psicologia cognitiva revelam que essa filtragem acontece em níveis extremamente rápidos e automáticos, muitas vezes antes que tenhamos qualquer percepção consciente do processo. O cérebro, ao reduzir a complexidade do mundo externo, cria atalhos cognitivos conhecidos como heurísticas, que permitem decisões rápidas, mas que também introduzem distorções perceptivas. Essa dinâmica explica por que duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento de formas diametralmente opostas, cada uma guiada por um seletor invisível único, cuidadosamente calibrado por experiências passadas e padrões emocionais enraizados. O seletor invisível também se manifesta através do que chamamos de atenção inconsciente. Estudos sobre percepção subliminar mostram que estímulos podem influenciar pensamentos, emoções e comportamentos sem que a pessoa tenha consciência disso. Experimentos clássicos, como os conduzidos por Benjamin Libet, indicam que decisões neurais começam a se formar antes mesmo que o indivíduo perceba qualquer intenção consciente. Isso significa que grande parte do que acreditamos ser escolha deliberada é, na realidade, fruto de um processo inconsciente já em andamento, direcionado por filtros que atuam de forma silenciosa. Esse conhecimento desafia a noção de livre-arbítrio absoluto, evidenciando que nossa consciência muitas vezes é mais um observador do que um condutor das próprias experiências, observando resultados de processos internos que já estão sendo moldados em camadas profundas da mente. Outro ponto crucial é a relação entre emoções e o seletor invisível. O sistema límbico, responsável por nossas respostas emocionais, interage constantemente com o córtex pré-frontal, moldando a atenção e priorizando informações que têm impacto emocional significativo. Estudos em neurociência afetiva mostram que experiências emocionalmente carregadas têm maior probabilidade de serem percebidas e lembradas, enquanto estímulos neutros ou incongruentes com o estado emocional atual são ignorados ou rapidamente esquecidos. Esse mecanismo explica por que certos padrões de pensamento e comportamento se repetem. A mente cria reforços emocionais que fortalecem ciclos internos, tornando previsível a forma como reagimos a situações semelhantes ao longo do tempo. Em outras palavras, nossas emoções funcionam como amplificadores para o seletor invisível, guiando a realidade que percebemos e reforçando narrativas internas que muitas vezes nem sabemos que possuímos. A ciência também mostra que a mente bifurcada está intimamente ligada ao fenômeno da memória seletiva. Pesquisadores como Elizabeth Loftus demonstraram que lembranças não são registros exatos do passado, mas reconstruções influenciadas por filtros internos, contextos atuais e expectativas futuras. Cada vez que recordamos um evento, o cérebro reavalia e reconstrói essa memória, potencialmente alterando detalhes de forma inconsciente.
O seletor invisível, ao decidir quais elementos da memória recebem atenção e quais são omitidos, não apenas molda nossa percepção do passado, mas também influencia decisões futuras, criando padrões recorrentes de interpretação e ação. Essa construção constante e dinâmica da memória reforça a ideia de que a realidade percebida não é uma representação objetiva do mundo, mas sim uma realidade filtrada e construída internamente, modulada por camadas de consciência e inconsciente que interagem de forma complexa. Além disso, pesquisas em psicologia social indicam que a mente bifurcada é fortemente afetada por normas e expectativas externas. O cérebro humano evoluiu em contextos sociais, e muitos de seus filtros internos estão calibrados para favorecer comportamentos adaptativos dentro de grupos. Isso significa que crenças, valores e experiências coletivas moldam a maneira como interpretamos eventos e informações. Por exemplo, estudos sobre conformidade e influência social mostram que indivíduos tendem a selecionar percepções que se alinham com o grupo, ignorando dados conflitantes ou divergentes. O seletor invisível, portanto, não é apenas uma construção individual, mas também um mecanismo que integra forças externas, ajustando nossa atenção, memória e interpretação para manter coesão interna e social. Esse entendimento nos leva a perceber que grande parte do que consideramos realidade objetiva é, na verdade, uma complexa teia de filtros internos e externos, atuando em conjunto para criar uma experiência altamente personalizada, mas simultaneamente condicionada por fatores que escapam ao nosso controle consciente. A possibilidade de interferir conscientemente nesse seletor invisível abre caminhos poderosos para a transformação pessoal. Pesquisas em neuroplasticidade indicam que hábitos de atenção plena, meditação e prática de consciência situacional podem reconfigurar esses filtros internos, permitindo que indivíduos se tornem mais seletivos de forma consciente, escolhendo percepções, memórias e padrões de atenção que apoiam objetivos e estados emocionais desejados. Ao treinar a mente para reconhecer seus próprios filtros e padrões automáticos, abre-se a oportunidade de expandir a percepção da realidade, criando uma experiência mais intencional, consciente e alinhada com o potencial interno de cada indivíduo. É nesse ponto que a ciência e a prática espiritual se encontram, oferecendo ferramentas para transformar a mente bifurcada em um aliado ativo na construção de uma realidade mais rica, significativa e autêntica. Dentro do panorama da mente bifurcada, surge um aspecto ainda mais intrigante: o modo como a consciência e o inconsciente interagem para construir a narrativa de nossa realidade. Pesquisas avançadas em neurociência cognitiva, conduzidas por estudiosos como Antônio Damasio, demonstram que decisões complexas muitas vezes emergem de processos que combinam sinais emocionais inconscientes com avaliações racionais conscientes. Isso significa que a consciência raramente opera de forma isolada. Ela é constantemente informada, limitada e, em muitos casos, manipulada por camadas profundas da mente que permanecem fora de nosso alcance direto. O seletor invisível atua nesse contexto como um maestro silencioso, escolhendo quais informações se tornarão relevantes e quais serão descartadas, moldando não apenas percepções momentâneas, mas também a trajetória de pensamentos, sentimentos e comportamentos ao longo do tempo. Essa coordenação invisível sugere que nossa experiência de realidade é menos um reflexo direto do mundo externo e mais uma criação interna, baseada em padrões previamente estabelecidos, reforços emocionais e vieses cognitivos acumulados ao longo da vida. Uma das manifestações mais fascinantes dessa dinâmica é observada no fenômeno do viés de atenção. Pesquisas indicam que a mente tende a perceber mais facilmente aquilo que confirma expectativas internas ou que desperta interesse emocional, ignorando informações neutras ou que possam causar desconforto cognitivo. Experimentos em psicologia cognitiva mostram que estímulos congruentes com nossas crenças e experiências são processados mais rapidamente e com maior intensidade emocional, enquanto dados conflitantes podem ser descartados sem que percebamos. Essa filtragem seletiva explica por que pessoas com visões de mundo diferentes podem interpretar um mesmo evento de formas completamente opostas, cada interpretação refletindo a configuração única de seu seletor invisível. O resultado é a construção de realidades subjetivas, personalizadas e muitas vezes divergentes, nas quais cada indivíduo acredita vivenciar a verdade, sem perceber que grande parte dessa experiência é moldada por processos automáticos e inconscientes. A mente bifurcada também se revela nos mecanismos de memória e imaginação. Pesquisas de neurociência mostram que lembranças não são estáticas. Cada vez que recordamos um evento, nosso cérebro reconstrói a experiência, introduzindo alterações baseadas em contexto atual, estado emocional e informações adicionais recebidas posteriormente. Esse processo dinâmico, conhecido como reconstrução da memória,
permite que o seletor invisível molde nossa percepção do passado, reforçando narrativas internas e influenciando decisões futuras. Ao mesmo tempo, a imaginação funciona como um laboratório interno, simulando cenários possíveis que o cérebro avalia para prever consequências e tomar decisões estratégicas. Nessa simulação, o seletor invisível determina quais elementos são destacados, quais riscos são percebidos e quais resultados são plausíveis, funcionando como um filtro que organiza experiências internas e orienta escolhas comportamentais, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Além disso, evidências em psicologia comportamental indicam que grande parte de nossas ações rotineiras é governada por padrões automáticos formados por reforços passados. O seletor invisível não apenas escolhe informações, mas também estabelece prioridades de ação com base em experiências anteriores, reforçando ciclos que podem ser construtivos ou limitantes. Por exemplo, comportamentos repetitivos, hábitos emocionais e respostas automáticas a estímulos sociais ou ambientais são todos moldados por filtros internos que determinam quais elementos despertam atenção e quais são ignorados. Essa capacidade de selecionar e priorizar informações é uma ferramenta poderosa, mas também uma armadilha. Se não houver consciência sobre esses padrões, a mente continua operando em ciclos previsíveis, repetindo escolhas e percepções que refletem não a realidade objetiva, mas a versão filtrada e manipulada de nosso mundo interno. Outra dimensão que reforça a complexidade do seletor invisível é a interação com a linguagem e o pensamento simbólico. Pesquisas em linguística cognitiva e filosofia da mente sugerem que palavras, conceitos e símbolos funcionam como moldes que organizam experiências e interpretam a realidade. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela atua como um filtro cognitivo, influenciando como percebemos relações de causa e efeito, tempo, espaço e emoções. O seletor invisível aproveita essas estruturas simbólicas para reforçar narrativas internas, criando coerência entre memória, expectativa e percepção. Ao combinar filtros emocionais, memória seletiva, viés de atenção e linguagem simbólica, a mente bifurcada constrói um quadro interno altamente adaptativo, mas que permanece invisível à consciência, operando como um editor silencioso da experiência diária e das decisões mais significativas da vida. Finalmente, estudos sobre consciência expandida e atenção plena demonstram que é possível, por meio de práticas deliberadas, influenciar o seletor invisível. Técnicas de meditação, visualização e autoobservação permitem que o indivíduo se torne consciente de padrões automáticos, reconhecendo os filtros que determinam percepções e respostas. Pesquisas em neuroplasticidade indicam que, ao observar e redirecionar a atenção de forma consciente, podemos reconfigurar circuitos neurais, modificando a forma como informações são selecionadas e processadas. Esse entendimento sugere que, embora grande parte da mente bifurcada opere de maneira automática, existe um potencial real de transformação. Podemos aprender a interagir com o seletor invisível, tornando-nos co-criadores de nossa percepção e experiência, em vez de meros observadores passivos de uma realidade filtrada e muitas vezes limitada. Ao aprofundarmos na mente bifurcada, torna-se evidente que o seletor invisível não se limita a influenciar percepções ou memórias, ele também molda a construção de identidade e a forma como nos relacionamos com o mundo. Pesquisas em psicologia do self indicam que a percepção de quem somos é continuamente filtrada por processos inconscientes que selecionam experiências e traços que reforçam narrativas internas, enquanto omitem elementos que poderiam gerar conflito ou ambivalência. Essa curadoria silenciosa cria uma versão consistente, porém limitada, do self, que sentimos como natural e inquestionável. Estudos de neurociência social sugerem que essa consistência interna é crucial para o funcionamento cotidiano, mas também explica por que resistimos a mudanças profundas. O seletor invisível protege padrões internos, mantendo nossa percepção e comportamento alinhados com a narrativa que ele construiu ao longo do tempo. Além da identidade, o seletor invisível influencia diretamente a tomada de decisões complexas. Pesquisas em neurociência cognitiva e economia comportamental mostram que muitas decisões aparentemente racionais são moldadas por emoções subconscientes, memórias selecionadas e expectativas internalizadas. Experimentos de Antônio Damasio e colegas demonstram que, quando essas conexões entre emoção e raciocínio são alteradas ou bloqueadas, a capacidade de tomar decisões equilibradas diminui drasticamente, evidenciando a função essencial do filtro invisível na integração de fatores emocionais e cognitivos. Ele atua como um editor silencioso, promovendo decisões que estejam coerentes com padrões internos e experiências prévias, mesmo antes que a mente consciente perceba a escolha. Isso nos faz perceber que a mente bifurcada é ao mesmo tempo guardiã e manipuladora da realidade percebida,
mantendo o equilíbrio entre adaptação e limitação, mas sempre de forma quase imperceptível. Outro ponto fascinante é a relação entre o seletor invisível e a percepção do tempo. Pesquisas em neurociência do tempo sugerem que a mente não experimenta o fluxo temporal de maneira linear. Ela seleciona momentos relevantes, reorganiza lembranças e projeta expectativas futuras, criando uma narrativa temporal coesa, mas subjetiva. Esse filtro invisível influencia diretamente a forma como lembramos do passado e antecipamos o futuro, moldando decisões, ansiedade, motivação e a própria sensação de continuidade da vida. Ao compreender esse processo, torna-se possível perceber que grande parte da tensão, arrependimento ou medo do futuro não decorre do mundo externo, mas sim da mente filtrando, enfatizando e omitindo informações de acordo com padrões internos que muitas vezes ignoramos. Essa percepção abre portas para reconfigurar não apenas hábitos e escolhas, mas também a experiência do tempo subjetivo, tornando a vida mais fluida e alinhada com intenções conscientes. O seletor invisível também é profundamente influenciado por padrões culturais e sociais. Estudos em antropologia cognitiva e psicologia social mostram que normas, valores e expectativas coletivas moldam a atenção, memória e percepção individual, reforçando padrões de comportamento considerados aceitáveis ou desejáveis. Esse alinhamento social funciona como um filtro adicional, integrando influências externas à estrutura interna da mente, de forma que crenças, medos e desejos não sejam apenas pessoais, mas também reflexos de sistemas culturais mais amplos. A mente bifurcada, nesse sentido, age como um ponto de convergência entre processos individuais e forças externas, filtrando experiências, reforçando padrões e criando uma realidade subjetiva que é, simultaneamente única e socialmente condicionada. Reconhecer essa interação permite uma compreensão mais profunda de como identidade, percepção e ação são moldadas por camadas visíveis e invisíveis, internas e externas, que trabalham em conjunto para definir nossa experiência de mundo. Finalmente, a pesquisa em neuroplasticidade e atenção plena revela que é possível interagir com o seletor invisível de forma consciente, redirecionando a atenção, reinterpretando experiências e reconfigurando filtros internos. Práticas deliberadas de observação de pensamentos, análise de padrões emocionais e questionamento de crenças permitem que indivíduos expandam a percepção de realidade, rompendo ciclos automáticos e assumindo maior controle sobre escolhas e respostas. Essa capacidade de influenciar seletivamente o funcionamento interno é a chave para transformar a mente bifurcada de um mecanismo passivo em uma ferramenta poderosa de autotransformação. Compreender e trabalhar com o seletor invisível não apenas amplia a consciência, mas também proporciona o poder de moldar experiências, decisões e identidade de forma intencional, demonstrando que a realidade que percebemos não é um dado fixo, mas uma construção dinâmica, maleável e profundamente ligada aos filtros invisíveis que operam em nossa mente. Chegando ao ponto final dessa exploração, devemos reconhecer que a mente bifurcada, longe de ser uma limitação, também representa uma oportunidade única de autotransformação. O seletor invisível que molda nossa realidade não é um agente de controle externo. Ele é parte intrínseca da nossa própria arquitetura mental, um mecanismo sofisticado de adaptação que equilibra sobrevivência, emoção e raciocínio. Pesquisas em neurociência, psicologia cognitiva e neuroplasticidade indicam que ao tomar consciência desse filtro interno, podemos aprender a interagir com ele de maneira deliberada, modificando padrões de atenção, memória e percepção para favorecer experiências mais alinhadas com objetivos, valores e desejos autênticos. Ao invés de sermos passivos diante de nossas interpretações do mundo, tornamo-nos co-criadores conscientes da realidade que experimentamos, escolhendo quais informações aceitar, quais padrões reforçar e quais ciclos quebrar. A prática de atenção plena e autoconhecimento emerge, então, como ferramenta essencial para trabalhar com o seletor invisível. Estudos demonstram que técnicas de meditação, mindfulness e autoobservação aumentam a capacidade do córtex pré-frontal de modular respostas emocionais automáticas do sistema límbico, promovendo uma maior consciência das escolhas internas. Isso significa que não apenas percebemos os filtros invisíveis operando, mas também desenvolvemos a habilidade de influenciá-los, reconfigurando a mente para agir de forma mais alinhada com intenções conscientes. O processo não é imediato, exige repetição, disciplina e paciência, mas os resultados são profundos. Maior clareza na tomada de decisões, expansão da percepção da realidade e diminuição de respostas automáticas que antes passavam despercebidas. O que antes parecia inevitável passa a ser moldável, e a percepção da vida se torna mais rica e autêntica. Outro aspecto fundamental é o impacto dessa consciência sobre a identidade pessoal.
A mente bifurcada, ao operar silenciosamente, cria uma versão do self que pode ser restritiva e limitada, mas ao interagir conscientemente com seus filtros internos, é possível expandir a identidade e redefinir a relação com experiências passadas, presentes e futuras. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento e neurociência social indicam que indivíduos que desenvolvem essa habilidade mostram maior resiliência emocional, capacidade de adaptação e coerência entre valores internos e ações externas. O seletor invisível, quando compreendido, deixa de ser um manipulador silencioso e passa a ser um aliado estratégico, orientando decisões e percepções de forma intencional, em vez de reativa. A consciência da mente bifurcada permite, portanto, não apenas moldar experiências, mas também reconectar-se com a própria essência, reconhecendo padrões que antes passavam despercebidos e escolhendo caminhos que reflitam quem realmente se deseja ser. A integração desse conhecimento na vida cotidiana exige prática deliberada e atenção sustentada. Estudos sobre hábitos e neuroplasticidade mostram que cada escolha consciente reforça novos padrões neurais, criando circuitos que gradualmente substituem antigos ciclos automáticos. Ao aplicar essa consciência, podemos selecionar informações que ampliam a percepção, reforçar memórias que fortalecem objetivos positivos e reduzir a influência de filtros automáticos que mantêm padrões limitantes. A mente bifurcada, antes um sistema invisível de curadoria, transforma-se em uma ferramenta de autodomínio, capaz de direcionar atenção, emoção e pensamento de forma estratégica. Essa transformação permite não apenas viver de maneira mais intencional, mas também experimentar a realidade com maior profundidade, consciência e liberdade, rompendo limitações impostas por processos automáticos e inconscientes. Por fim, compreender e trabalhar com o seletor invisível é reconhecer que a realidade que experimentamos é sempre um reflexo da mente que a percebe. Pesquisas em neurociência, psicologia cognitiva e filosofia da mente convergem para a ideia de que a experiência humana não é uma reprodução fiel do mundo externo, mas sim uma construção dinâmica, filtrada e moldada por camadas conscientes e inconscientes que interagem de forma complexa. Ao assumir responsabilidade sobre esses filtros internos, tornamo-nos arquitetos de nossa própria percepção, capazes de escolher padrões, redirecionar atenção e expandir consciência. A mente bifurcada deixa de ser um mistério incontrolável e se revela como um instrumento poderoso de autotransformação, mostrando que a realidade não é algo que simplesmente nos acontece, mas algo que podemos cocriar, continuamente moldado pelo seletor invisível que agora conhecemos, compreendemos e aprendemos a dirigir. A jornada de compreender e interagir com essa mente dual é, portanto, uma jornada de liberdade, autodomínio e expansão da consciência, na qual cada escolha consciente altera não apenas o que percebemos, mas também quem nos tornamos. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.